De volta e já com ele, Gabriel Monteiro, nosso analista de economia. Então, já dando spoiler que vamos falar sobre economia agora com ele. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo. Um ótimo dia a você, Carol, e a todos que nos assistem. A gente vai falar sobre o que sobrou dela, pelo menos nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. O que sobrou então, hein, Gabriel? Porque a gente está vivendo essa guerra comercial, né? Entre Estados Unidos e China, tarifa para cá, tarifa para lá, ameaças de um lado, ameaças do outro. Teve até ali um momento em que parecia que ia ter uma conversa. Agora, de novo, o discurso, o tom já é mais duro. E aí, Gabriel, o que sobrou então dessa relação? Não muito, viu? A gente ainda tem uma relação comercial bastante forte entre Estados Unidos e China, mas ela vem caindo ao longo dos meses. A gente teve os últimos dados de balança comercial da China e as exportações caíram 27% mais uma vez agora em setembro. Então, são meses seguidos de queda de exportações chinesas para os Estados Unidos. E temos agora algumas novidades. Um tweet de Donald Trump falando que deseja encerrar algumas das relações comerciais com o país asiático. A gente tem aqui em tela, dizendo o seguinte, que acredito que a China, ao deixar propositalmente de comprar soja americana e causar dificuldades aos nossos produtores, está cometendo um ato economicamente hostil. A safra de soja no Brasil, ela começa no primeiro semestre e ela começa e acaba bem rapidinho. A gente tem soja aí para exportar ainda, mas a maior parte do que a gente colheu já foi para os portos chineses. 80% do que a gente vendeu foi para a China. Ou seja, a China buscou um novo mercado para suprir o que antes comprava dos Estados Unidos. Exato, que deveria estar comprando agora, porque a safra americana começa em setembro. Só que em setembro, até o final do mês, a China não tinha comprado nada de soja. Invariavelmente, Carol, a percepção é de que a China vai ter que comprar soja dos Estados Unidos conforme o tempo vai passando. A gente vai chegar ali em novembro, dezembro e provavelmente não teremos mais estoques na Argentina e no Brasil, que são duas grandes potências na produção de soja, para suprir essas necessidades chinesas. Então, em algum momento, essas relações vão ter que voltar. Mas Donald Trump já sente estes impactos deste boicote chinês. A China aplica desde abril uma tarifa de 20% sobre soja americana e isso está incomodando bastante, principalmente os produtores lá nos Estados Unidos. Queria retomar aqui o tweet só para a gente continuar nessa história. Então, a China está comprando menos soja dos Estados Unidos, ou quase não comprando, como foi o caso do mês passado, do mês de setembro. Qual que é a reação de Donald Trump? Ele diz o seguinte: estamos considerando encerrar as relações comerciais com a China no que diz respeito ao óleo de cozinha. O óleo de cozinha, ele se refere ao óleo de cozinha usado, que é uma das pautas exportadoras da China para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ali na lista de 10 maiores compradores deste produto. E o que eles querem com óleo de cozinha usado? Eu não imaginaria os Estados Unidos comprando esse tipo de produto. Eles usam para fazer biodiesel, Carol. Então, eles compram este óleo e levam para as refinarias para fazer o biocombustível. E este biocombustível foi bastante incentivado, principalmente durante o governo Biden. Nós tivemos a construção de várias usinas e os Estados Unidos saltaram no ranking de maiores compradores de óleo de cozinha. Não é o principal, mas é um dos principais. E também outros elementos do comércio como retaliação. Por exemplo, podemos facilmente produzir o óleo de cozinha nós mesmos. Não precisamos comprar da China. Então, é mais um passo nesse aumento de tensões. A China restringiu exportação de terras raras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos responderam com 100% de tarifas como uma ameaça a partir do mês de novembro. A China respondeu sancionando um estaleiro sul-coreano com unidades nos Estados Unidos. Então, era uma empresa sul-coreana de fabricação naval que tem bastante participação no mercado americano. Então, a gente está vendo nos últimos dias essa guerra escalando. Apesar do discurso das autoridades, vez ou outra, dar indicativos de que tudo pode ser solucionado em um eventual encontro entre Trump e Xi Jinping ao final deste mês. Este fato aqui de parar, por exemplo, de comprar óleo de cozinha, necessariamente não é catastrófico. Por quê? Porque a China já não vem vendendo tanto. Essas pautas de produção de biocombustíveis vêm perdendo força sob a administração de Trump e já há tarifas sobre este produto por conta da guerra comercial. Então, as exportações da China de óleo de cozinha usado já caíram bastante e aumentaram para outros mercados. Por exemplo, Singapura, que compra muito, e também a Holanda, que disparou nas compras neste ano. Então, não necessariamente será um novo fator catastrófico para a guerra comercial, mas é um aceno de Donald Trump aos produtores de soja que estão muito preocupados com o que vai acontecer com esta safra e exigindo um acordo imediato. Eles falam que Donald Trump precisa sentar e negociar alguma coisa específica para a soja, senão teremos um colapso. Ou seja, Gabriel, quando a gente coloca na balança
o peso dos Estados Unidos com relação à soja é muito maior do que o peso na China com relação ao óleo de cozinha. Esse é o resumo do que temos aí dessa balança da relação entre os dois países. Exato. Quem perde mais nessa briga, com certeza os Estados Unidos. Vendem muito mais soja do que compram de óleo de cozinha usado. Eles, inclusive, vendem óleo de cozinha para a China, mas o óleo de cozinha usado vem do país. Não é algo muito novo, não é algo que vai mudar o rumo da guerra comercial. Mas é um aceno político, Carol, porque há muita pressão nos produtores.